Vamos em frente então para o próximo passo aqui da fórmula do História do Pesadelo, que é a parte muito ruim, é onde acontece o ponto crítico que a gente diz. E primeiro de tudo, a gente precisa fazer a introdução ao ponto crítico, que é o seguinte, né? O evento logo antes do ponto crítico, que é a parte central da sua história, né? Ter atingido o fundo do poço. Então, o evento que vem logo antes ao ponto crítico, do ponto crítico, e será a introdução. Vamos ver um exemplo disso. Então, João e eu encostamos o carro nessa loja de conveniência. Então você sabe, então antes do ponto crítico, então o ponto crítico vai acontecer dentro da loja de conveniências. Um outro exemplo. Eu dirigi sozinho até que eu passei na frente dessa casa velha. Legal, essa é uma introdução que leva você até uma casa velha. Então, o ponto crítico vai acontecer ao redor ou dentro dessa casa velha. No geral, o ponto crítico sempre vai acontecer em algum lugar específico. É importante que o teu ponto crítico, né, aquele ponto ruim mesmo da virada, vai acontecer em algum lugar específico. Então, nesse caso aqui, o ponto crítico irá ocorrer dentro da loja de conveniências ou ao dentro ou ao redor dessa casa vazia, certo? Então, é importante que o ponto crítico aconteça em um lugar específico. E agora, é a transição da introdução para a descrição do ponto crítico em si. Então, depois de você introduzir, né? Então, João e eu encostamos o carro nessa loja de conveniência, por exemplo, a transição é o seguinte. E então aconteceu. Ou, e então eu fiz. Ou então, e então meu maior medo se tornou realidade. Nesse ponto, todo mundo está querendo saber com muita ansiedade o que aconteceu, o que foi que aconteceu, certo? Então, essa é a transição. E normalmente, essa frase de transição está num slide único, né? Está sozinha no meio do slide da sua máquina automática de vendas, ok? Então, a gente tem a introdução, a gente tem a transição e agora a gente vai pular para a parte que a gente vai descrever o ponto crítico mesmo, né? A parte muito ruim da nossa história. Então, vamos lá. Descreva o ponto focal, que é o ponto crítico. É um ato, um momento vergonhoso, ok? Precisa realmente doer um pouco em você quando você conta. É aquela coisa especial que realmente fez você atingir o fundo do poço. Aqui precisa ser algo realmente pessoal, realmente verdadeiro e autêntico. Você jamais invente história aqui. As pessoas conseguem notar, nós seres humanos conseguimos notar muito nessas coisas subliminares, na voz, no jeito que a gente conversa, para tentar identificar como verdade ou mentira. Então é extremamente importante, lembre-se, a gente está querendo criar empatia com o prospecto. Extremamente importante que seja algo verdadeiro, autêntico e pessoal, como sempre a gente fala aqui na MAV, né? Na máquina automática de vendas. Então é o seguinte, você vai ter que achar um ponto crítico, o ponto ruim mesmo da sua história e tem que ser algo pessoal e autêntico que você realmente consiga passar suas emoções para a pessoa, ok? E logo depois de descrever esse ponto crítico, aí você vai, né, se contar como você se sentiu logo depois do ponto crítico, como você se sente logo depois do ponto crítico. Por exemplo, você se sente perdido, você se sente confuso, eu me senti decepcionado comigo mesmo depois daquele ponto crítico. Ok? É assim que a gente completa essa parte, é a parte muito ruim, a parte do ponto crítico.